Editorial. Alguém mandou entregar no Tribunal de Justiça uma carta anônima que dizem ter saído da lavra do promotor Marcos Alex Vera, ex do GAECO. O conteúdo da carta só os implicados até agora sabem, mas especula-se muito a respeito do que estaria nela escrito. Houve uma tentativa do atual procurador-chefe, o doutor Paulo Passos, em estancar essa hemorragia missivista. E sua primeira providência foi demitir uma funcionária de quase 2 décadas e que ganhava uma fortuna mensal, R$16 mil por mês, para ser mais exato. Depois dela, outro que ganhou o olho da rua foi o marido dela, que a princípio disse que essa carta-bomba teria sido enviada ao desembargador a mando do procurador-chefe atual, doutor Paulo Passos. Mas depois de uma conversa entre o doutor Passos e o motorista, que é esposo da secretária demitida, o motorista voltou atrás, ficando então o dito pelo não dito. No meio dessa celeuma toda está o promotor Marcos Alex Vera, que já ocupou o píncaro da glória na época que comandou com muito estardalhaço as espetaculosas operações do GAECO e que agora está num cantinho quase imperceptível do Ministério Público Estadual, rezando, claro, para não ser lembrado. Ficamos sabendo que hoje o presidente do Tribunal de Justiça, doutor João Maria Loz, irá designar um desembargador para acompanhar a investigação sobre a carta anônima, aliás, ex-carta anônima, e isso poderá aclarar fatos que permanecem no submundo da informação, como, por exemplo, quem escreveu a carta e por que foi ela enviada para um desembargador. O que causa espanto e curiosidade seria o que havia de tão importante nesse conteúdo missivista a ponto de fazer explodir uma nova crise, que não é nova, entre a Justiça e o Ministério Público. Qual seria o motivo central dessa carta, a ponto de virar ela uma especulação na imprensa e mal-estar entre esses dois poderes? Outra pergunta: por que se enviaria uma carta anônima saída da sala do procurador-chefe do Ministério Público para um desembargador apenas, sendo que, se fosse a carta do interesse da Justiça, deveria ela ter sido enviada para cada um de nossos desembargadores? Temos mais perguntas a respeito disso. Por que uma secretária de mais de 15 anos de bons serviços prestados no Ministério Público se prestaria ao desserviço de enviar uma carta anônima que parece ter sido, acho, ameaçadora ao desembargador, sabendo que a Justiça
reagiria à altura e procuraria saber de onde veio esse tipo de ameaça. Será que essa secretária não tinha medo de perder o emprego que lhe rendia um salário de R$16 mil por mês e ignoraria que as investigações chegariam também ao marido dela, complicando-o nessa história rocambolesca? Às vezes eu fico me perguntando com que finalidade uma secretária se põe a enviar uma carta anônima para um desembargador. Qual seria o interesse da secretária em fazer isso? Ou será que existem interesses por detrás de tudo isso que até agora ainda não apareceram nessa história fantástica? Tudo isso é muito esquisito e cheira mal. Não estamos aqui culpando este ou aquele sobre o envio dessa carta-bomba ao desembargador. Justamente esse homem, que é um dos que tem agido com lisura no desenvolvimento do seu trabalho e na aplicação, no estudo das leis, e que é considerado um dos bons desembargadores que temos nesse maravilhoso quadro do nosso respeitado Tribunal de Justiça. Todos sabemos que, desde a recondução do prefeito Alcides Bernal, feito através da influência de uma investigação que até agora não provou de efetivo nada, com documentos, na malfadada Operação Coffee Break, sabemos que o clima reinante entre Ministério Público e Tribunal de Justiça não é dos melhores. Existe, a nosso ver, um sentimento de erro na recondução do Bernal, até porque o tribunal acreditou na história fantástica sobre aquela nunca provada compra de votos feita por políticos para caçar Bernal e que essa compra nunca se confirmou. E todos sabemos que, para a justiça, o que vale são provas reais. E elas não existem dentro da investigação, motivo pelo qual os advogados de defesa dos réus se juntaram numa coletiva e expuseram a fragilidade da investigação feita pelo GAECO e não houve réplica do órgão ao que foi dito por esses advogados. Como jornalistas, podemos especular, e isso não é crime, até porque, até agora, nenhuma informação convincente nos foi dada a respeito do assunto. Então, será que essa carta visa estabelecer um ambiente de medo entre o Tribunal de Justiça e o Ministério Público? Por que o doutor Marcos Alex Vera, ex do GAECO, foi o primeiro a se pronunciar no mais legítimo? Olha, não fui eu. Quando o assunto, até então, nem era com ele. Dizia a minha brava tia Laura que galinha que canta é dona da ninhada. Eu, particularmente, acho tudo isso muito estranho. Aliás, eu não. A imprensa acha. E queremos que tudo isso passe sem desgastar mais a imagem do Ministério Público Estadual, junto ao Tribunal de Justiça. Mas, sinceramente, tá difícil.
Bom dia.